Olá, eu sou Jéssica Nascimento. Estamos começando o programa O Assunto é Gestão, com transmissão aqui pela Rádio Universitária 95,9 FM, em nosso Instagram rtv.ufrr e na TV Universitária canal 2.1. Hoje nosso programa vai abordar a consulta pública para dados abertos da UFRR, os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Interna de Conservação de Energia, o plano de aplicação dos centros de custos para 2023 e vários outros assuntos relacionados à Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal de Roraima. Então, nossa conversa vai ser com o professor Carlos Augusto Carvalho, Pró-Reitor de Planejamento da UFRR. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Jéssica, muito obrigado também. É importante que a sociedade, a comunidade universitária tenha conhecimento das ações que a universidade está fazendo e, nesse caso, da Pró-Reitoria de Administração e da Pró-Reitoria de Planejamento, e que trabalhamos em conjunto, e também de outras ações, como, por exemplo, a Comissão Interna de Conservação de Energia. Então, como eu falei aqui na abertura, são vários assuntos, a gente até comentou ali, eu trouxe até sacolinha, porque são muitas coisas que nós vamos abordar aqui hoje. Professor, para começar, então, pela consulta pública, para a transformação de bases de dados da UFRR em dados abertos. O período para a consulta já encerrou, agora em 15 de novembro. A comunidade acadêmica, em geral, pôde responder um formulário com algumas questões. Explica para a gente o objetivo dessa consulta e como essas respostas que a comunidade enviou pelo formulário serão utilizadas nessa nova fase do processo. Em verdade, os dados abertos é uma exigência legal, com base na lei, na Lei de Acesso à Informação, que isso nos propicia à comunidade a transparência das ações, das atividades da universidade, tanto de aplicação de recursos, como de outras ações que a universidade tenha que atender a comunidade, e que seja necessário que esses dados sejam colocados à disposição da sociedade. Os dados abertos são chamados abertos porque qualquer cidadão pode acessar essas informações através do site da universidade ou dos portais, dos cursos, das pró-reitorias e assim por diante. E esses dados eles podem ser utilizados para tratamento de pesquisa, para utilização de conteúdos, enfim, são dados abertos, flexíveis, que não há nenhuma dificuldade de acesso, porque a universidade tem que colocar essas informações no que a gente chama de linguagem cidadã. Então, qualquer pessoa pode ter acesso às informações, utilizar essas informações para criar algum conteúdo, ou informação, pesquisa, transferência de informações, enfim, é nesse sentido. A consulta pública perguntava quais bases de dados da UFRR são mais relevantes para você em formas de dados abertos. E aí trazia uma lista de opções. Dentre essas opções, já tem quais foram as mais votadas, e aí o que vai ocorrer, essas serão priorizadas, porque esses dados eles vão ser abertos pouco a pouco, é isso? Na verdade, essas informações da comunidade vai ajudar as informações que as pró-reitorias, por exemplo, os centros, as escolas, portanto, a IAGRO e o Colégio de Aplicação, os institutos, também acham pertinentes que sejam abertos à comunidade. Então, aí nós temos informações sobre a quantidade de alunos, quantidade de professores, quais são os cursos que existem, como nós estamos utilizando os recursos ou aplicando os recursos orçamentários da universidade, quem são as empresas que têm contratos com a universidade. Então, todas essas informações são colocadas à disposição da comunidade em geral. Obviamente que a gente faz a consulta pública também, a comunidade, portanto, a sociedade civil e os alunos e técnicos também, porque tem algumas informações que essas pessoas têm interesse e, às vezes, não sabem onde adquirir essas informações, onde buscar essas informações. Então, até mesmo pesquisadores na área de gestão, pesquisadores em relação à aplicação de recursos, eles precisam dessas informações para que elaborem seus trabalhos de dissertação,
de tese, enfim. Mas não só para isso, mas também para a própria sociedade fiscalizar as ações da universidade, né? Saber se ela está utilizando os recursos de forma correta e se essas informações que ela coloca à disposição, como informações de alunos, informações de cursos que são ofertados, se essas informações são pertinentes e podem ajudar de alguma forma a sociedade na escolha de um curso, né, de vestibulando, por exemplo, ou algo nesse sentido. Certo. Antes de partir para o nosso próximo assunto, que a gente tem muito assunto para abordar hoje aqui, eu quero mandar um alô aqui para Maria Souza, para o Wendel Monteles e também para o professor Maurício Zoen, do curso de comunicação. Muito obrigada, professor, pela sua audiência sempre aqui com a gente. E acabou de entrar também o vice-reitor da UFRR, Silvestre Nóbrega, aqui na nossa live. Professor, outra consulta pública que foi realizada foi para a atualização do Estatuto Geral da UFRR. Esse estatuto ele vigora desde 2003 e foi criada uma comissão geral estatuinte para realizar essa atualização do estatuto. Qual a importância dessa atualização ser feita agora, quase 10 anos após a criação desse estatuto que está em vigor? A universidade cresceu, ela atende a outras vertentes da sociedade, né? Ela tem agora unidades de saúde, academia, tem vários outros projetos, né, e ações vinculadas, inclusive, a financiamento de outras instituições, né, de fomento, convênios com cursos de pós-graduação, por exemplo, doutorado, mestrado, enfim, todas essas questões. Em algum momento nós tivemos dificuldade porque o estatuto não previa, por exemplo, a criação de unidades que já foram criadas e a gente precisa regulamentar essas unidades. A internacionalização da universidade. A internacionalização da universidade. Enfim, são várias as questões que a universidade vem implementando e se tornou uma coxa de retalhos, né? São resoluções pequenas, aí uma outra muda, uma outra desconfigura, e você fica correndo atrás de informações, e aí precisamos reestruturar a universidade através de um estatuto, de regramentos nesse sentido. Até para centralizar essas informações num documento único, importante para a universidade, que é esse Estatuto Geral, exatamente, e facilitar o acesso às informações para a comunidade acadêmica de forma geral. Correto, né? É exatamente isso que a gente está tentando fazer, né? Então, a estrutura organizacional da universidade está muito dispersa, em documentos separados. A gente precisa consolidar todas as informações nesse sentido e também definir quais são as atribuições de cada ente, né, da organização. Isso é importante que seja feito. E como é formada essa Comissão Geral Estatuinte? E após essa consulta pública virtual, em qual momento se encontra essa atualização? Certo. A Comissão Geral Estatuinte ela foi criada através de uma demanda do CUNE, do Conselho Universitário, né, que, a partir de uma proposta do reitor de que a gente precisaria rever o estatuto da universidade, o CUNE achou interessante, ou por bem, pedir que se fosse elaborada uma metodologia de como esse processo estatuinte, né, que é parecido com a Constituinte ou a elaboração da Constituição Federal. Então, como seria feito esse processo? Então, o reitor nomeou uma comissão. Essa comissão ela é composta por um representante de cada centro, né, dos institutos, das escolas, portanto, agro e colégio de aplicação, e também representantes dos estudantes indicados pelo DCE e da SESDUF, além de técnicos, né, administrativos que se disponibilizaram a participar também. Essa comissão elaborou a metodologia de como vai funcionar a Estatuinte. Então, foi definido que a Estatuinte teria um funcionamento através de duas câmaras. Um é o Colégio Prévio Estatuinte, e, para isso, também foram indicadas pessoas das unidades, da mesma forma que foi criada a comissão. A comissão não mexe no estatuto, só organiza o processo, mas o Colégio Prévio Estatuinte, sim, o Colégio Prévio Estatuinte recebeu, no caso, a proposta do reitor,
e também as informações advindas da comunidade, né, através da consulta pública. Com essas informações, o colégio prévio estatuinte vai apresentar ao Conselho Universitário, acredito que ano que vem, porque os trabalhos já se encerraram, mas eu acredito que eles tenham ainda alguns pontos a serem discutidos, né, e isso será levado ao Conselho Universitário, que é um conselho especial, não é a formação original, ele vai ter representantes também do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, haja visto que o Estatuto abrange todas as áreas da universidade. Então, no segundo momento, que é o segundo colégio, vamos dizer assim, a segunda Câmara, né, ela vai, assim, definir qual realmente será, deliberar qual será realmente o estatuto vindouro para a Universidade Federal de Roraima. Então, neste momento, o Colégio Prévio Estatuinte está fazendo a análise de todos esses dados, essas demandas que foram recebidas durante a consulta. Correto, e fazendo as propostas, fazendo alguma adequação, ajuste, né, na proposta inicial que o reitor apresentou. Daí vai sair a proposta que vai para o Conselho Universitário, que seria um Conselho Universitário especial, né, que a gente chama de um conselho que vai ser composto pelos membros do Conselho Universitário e alguns membros indicados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí será a discussão sobre qual será o estatuto futuro. E aí, professor, a gente está falando aqui de processos que buscam melhorar, facilitar a vida da comunidade acadêmica. Sim. E todo o andamento da universidade. E no primeiro semestre, a Pró-Reitoria de Planejamento criou o Escritório de Projetos, né, com o objetivo de orientar as unidades acadêmicas e administrativas de atividades FIM, que são as relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, para a elaboração de peças de instrução dos processos relacionados aos seus projetos e iniciativas, prioritariamente aqueles alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional, que está em vigor até 2025. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros meses de atuação do escritório? Olha, é uma questão cultural também, né? A gente sempre diz que não adianta querer mudar através de decreto, né? Nesse caso, através de uma portaria, né? Criando um escritório de projetos e as pessoas aderirem, né, de uma hora para outra. Mas nós fizemos 79 oficinas, conversando com todos os diretores de centro. Naturalmente que houve, nesse período também, algumas eleições em centros, então os dirigentes mudaram. Então, aí começa uma defasagenzinha novamente. Mas esse é um processo. Atualizar, né, essas pessoas. É um processo, e isso ajudou bastante no andamento das atividades da universidade, porque os processos, né, os termos de referência, enfim, vão chegando mais redondinhos, mais organizados, né, e o processo é mais instruído, isso facilita os processos licitatórios, por exemplo, e outras tomadas de decisões na universidade, né, conforme a instrução processual seja mais adequada. E também você dissemina na universidade uma cultura de que as pessoas precisam ter um domínio maior sobre as suas atividades, né, administrativas. Isso é muito importante. Eu quero só aproveitar aqui para mandar um abraço para o Daniel, que está nos ouvindo em Mucajaí, para todos os ouvintes de Mucajaí, aqui, cidade vizinha a Boa Vista, nossa capital. Professor, sobre o escritório de projetos, um dos objetivos dele, como o senhor estava explicando, é solucionar problemas existentes na instrução dos processos e dos projetos institucionais. Quais foram as principais dificuldades encontradas nesses cursos, né, que foram feitos com os dirigentes dos cursos? A dificuldade maior, e é natural que seja assim, é que, por exemplo, os professores, na verdade, eles entraram na universidade para darem aulas, né? E aí, quando eles se deparam numa atividade de gestão, né, ou na elaboração de um projeto, né, de pesquisa, ou de projeto de busca de recursos, né, esses projetos também têm que passar pelo crivo administrativo e legal, né? Então, às vezes, eles se deparam com essa dificuldade, né, de tratar de forma mais adequada o processo, né? Então, isso a gente também está capacitando
professores, os técnicos dos centros, e essa é uma outra dificuldade, né? Nós temos um quantitativo de técnicos administrativos pequeno para tanta coisa, né? Então, existe um déficit, né, de profissionais. Um déficit muito grande, né? E alguns técnicos não são da área também, né? Então, são áreas distintas, então você precisa fazer um chamamento desse pessoal para essas atividades que são mais gerenciais, né? Que precisam atender a legislação vigente. Então, isso aí é uma dificuldade maior. Mas a gente já está conseguindo alguns resultados, né? Agora, alguns projetos já estão sendo implementados. Por exemplo, o projeto de uma Softex, né, que está sendo desenvolvido com o pessoal dos professores e empresa da Suframa, né, vinculada à Suframa, no caso, o Polo Industrial de Manaus, enfim, isso já está sendo mais adequado, mas é um processo, né, como eu estava falando. Com o tempo, as pessoas vão tomando domínio, né, de como fazer os processos, e aí as coisas vão sendo mais fáceis. Espero que esse processo seja facilitado, então, sem com dúvida. essa ação do escritório de projetos. O assunto é gestão. Nós estamos conversando com o professor Carlos Augusto Carvalho, que é pró-reitor de planejamento da UFRR. Você pode ficar por dentro de todos os assuntos da universidade seguindo o UFRR Oficial no Twitter, no Facebook, no YouTube ou no Instagram, e também acessando o site da instituição www.ufrr.br. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM, pela TV Universitária Canal 2.1 e em nosso perfil no Instagram, rtv.ufrr. Hoje estamos conversando com o professor Carlos Augusto Carvalho, que é pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Roraima. Quero aproveitar para mandar um alô aqui para o Anderson Caldas, para o Francisco Alves e para a Maria Águida, que estão aqui em nossa live no Instagram. Professor, a Comissão Interna de Conservação de Energia está realizando o concurso Inovação na Administração Universitária, edição 2022-2023, na modalidade de práticas inovadoras em eficiência energética. Qual o objetivo desse concurso? Nós temos uma demanda do Tribunal de Contas da União, junto às universidades brasileiras e institutos federais, né? Isso foi passado para o MEC, foi criada, inclusive, uma comissão nacional para discussão sobre eficiência energética, ou seja, como economizar energia, né, nas instituições, né, de ensino público federal. Então, nós criamos aqui na Universidade Federal essa comissão interna de conservação de energia para discutir essas questões. Então, essa comissão tem a participação do pró-reitor de infraestrutura, né, Emanuel, tem um professor, Fernando, da Serna, do curso de engenharia elétrica, né, de engenharia elétrica, e tem o técnico, o Otávio, que é quem trabalha com as nossas comunicações, as discussões sobre a disseminação dessas informações em relação à comissão interna. Então, a comissão interna não fica restrita ao concurso, né? O concurso é uma das ações da comissão interna, que é exatamente buscar, junto à comunidade universitária, se ela tem alguma ideia, né, em relação a produtos ou serviços que possam, né, melhorar ou diminuir, né, ou melhorar a eficiência, né, do uso de energia da universidade. Não por exemplo, a universidade está agora com um projeto que já está sendo implementado, né, daqui eu acho que no ano que vem a gente já esteja com a usina fotovoltaica
sendo utilizada, né? Mas isso realmente diminui o consumo de energia do ponto de vista do valor que a gente paga, né? Da tarifa. Porque nós estaríamos gerando a própria energia. Mas uma energia limpa, né? É uma energia renovável. limpa. Mas não basta isso, né? Nós precisamos que a universidade pense também em como poder economizar energia, não porque a gente vai reduzir com a fotovoltaica só, mas até mesmo criar uma cultura de consumo adequado, eficiente da energia, da universidade. Uma cultura de consumo consciente. De consumo né? consciente, correto. E, professor, o edital ele é de fluxo contínuo. Isso significa que os interessados eles podem fazer sua inscrição a qualquer momento. A qualquer momento. Até o dia 6 de outubro do ano que vem. Então, tem bastante tempo aí em aberto. Quem pode participar? A gente, no edital, nós colocamos que não pode ser, a participação não pode ser individual. Que é exatamente o interesse nosso é fazer com que a comunidade se articule. Trabalhe né? em equipe. Trabalhe em equipe. Então, a ideia não venha de uma pessoa só, né? Mas que ele trabalhe com a equipe, venha com a participação de alunos, com técnicos, né? E professores que possam, numa discussão mais ampla, mais ampliada, trazer projetos, né? Ou produtos e processos que possam melhorar o uso dessa consciente da energia da universidade, nos 3 campi. Né? Então, é essa a nossa perspectiva com esse concurso. Mas, paralelamente a isso, nós já estamos trabalhando, a CICE, né, apresentando um projeto de troca isso já vem sendo feito, aliás, pela Pró-Reitoria de Infraestrutura, né, de troca de centrais, né, com as centrais que a gente chama de central inverter, né, que tem um consumo de energia menor, né, ele é mais eficiente, tem um consumo de energia menor. E também com trabalhos junto à coordenação de comunicação para ver se a gente dissemina a cultura de uso mais adequado da energia. Então, os alunos, os professores, né, os técnicos, ao saírem das salas de aula, por exemplo, ou das suas salas de trabalho, né, desligar a luz. O ar-condicionado. Exatamente, a central de condicionador de ar, enfim, essas práticas que a gente está tentando disseminar também. Além disso, há um projeto que nós estamos desenvolvendo para fazer a medição da energia na universidade. Então, a medição é única e a gente está tentando ver se no ano que vem nós poderíamos comprar medidores individuais. Então, cada unidade, né, cada prédio teria a sua medição própria e aí a gente poderia ver qual seria a unidade que estaria consumindo mais e consumindo menos. E, inclusive, uma das propostas da comissão é de que a unidade administrativa o prédio estiver consumindo de forma mais eficiente, a gente possa, através de recursos da universidade, beneficiar também, né? Ou seja, premiar essas unidades que estejam trazendo um menor consumo, ou, no caso, reduzindo os custos de consumo de energia. O assunto é gestão. Nós estamos falando sobre o concurso Inovação na Administração Universitária, que visa eficiência energética. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui, um alô para o Rodrigo, o Radacho Akiyama, a Patrícia, o Jorge e a Vanessa, que estão nos acompanhando em nossa live no Instagram. Professor, o concurso ele tem 2 categorias: inovação em processos organizacionais e inovação em produtos. Como vai ser o processo de avaliação dessas práticas inscritas e a premiação? Sim, essa avaliação vai ser às cegas. Nós vamos convidar 3 técnicos da área, né, de uso de energia, pode ser professor, pesquisador, enfim, pessoal que trabalha com energia. Essas pessoas não estão definidas ainda, obviamente, a gente não vai divulgar antecipadamente. Essas pessoas não serão, os nomes delas não serão divulgados no processo de avaliação. Depois que eles apresentarem o resultado, nós levaremos esses nomes e dos projetos para o Comitê de Governança Institucional e, a partir daí, nós decidiremos qual é o projeto mais adequado para a universidade e premiaremos os 3 melhores de cada categoria.
Certo. Quem quiser saber um pouco mais sobre o concurso, só basta procurar no site da universidade, tem todas as informações lá. No site da universidade, ufrr.br/editais. Então lá tem um espaçozinho que é Comissão Interna de Conservação da Energia e tem o edital e formulário também para o preenchimento dos dados do seu projeto, ou seja, processo ou do produto. A gente está perto de encerrar nosso programa, mas ainda tem alguns assuntos para abordar, né, professor? Eu gostaria que o senhor falasse de forma geral sobre o plano de aplicação dos centros de custos para 2023, em que ele consiste. A universidade trabalha com descentralização dos recursos, né? Então, os recursos discricionários, que são os recursos que a gente pode utilizar na universidade, que não sejam aqueles recursos de pagamento de pessoal, por exemplo, né? Enfim, inativos, tal, mas são recursos que a gente pode utilizar para ampliação de trabalhos da universidade, para a manutenção da universidade, enfim, bolsas, né? A gente pode trabalhar nesse sentido. Esses recursos são descentralizados para os centros acadêmicos, né? Para os institutos, para as duas escolas, né? Agro e colégio de aplicação. Então, esses recursos são descentralizados e tem um recurso que é das pró-reitorias também. Esses recursos são descentralizados. Os recursos das atividades fins são baseados na produtividade de cada centro, por exemplo, e esses recursos eles precisam ser aplicados com base no PDI, né, no Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi decidido pela comunidade. Então, essas aplicações desses recursos são apresentados à Pró-Reitoria de Planejamento, né? A gente vai dividir os recursos, eles apresentam como vai aplicar esses recursos, em bolsa, diárias, passagens, algum projeto, compra de equipamentos, enfim. Nós vamos verificar se isso está relacionado, tem uma vinculação, né, com o Plano de Desenvolvimento Institucional, e a partir daí nós iremos utilizar esses recursos no decorrer do ano de 2023. É assim que funciona. Antes disso, nós temos que aprovar o recurso junto ao Conselho Universitário, que é a LUA do ano... O orçamento. Do orçamento do ano que vem. Certo. Hoje, no assunto gestão, conversamos com o professor Carlos Augusto Carvalho, pró-reitor de Planejamento da UFRR. Muito obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite. O espaço está aberto para suas considerações. Eu sei que ainda tem um assunto que o senhor gostaria de abordar. Fica à vontade. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que nós estamos no clima de Copa, né? Hoje nós temos o Jogo do Brasil, né? Espero que o Brasil ganhe, né? Para a felicidade geral da nação. E isso também, né, os profissionais da universidade estão imbuídos nesse propósito, né, de irmandade também. Eu quero que todos se sintam felizes nesse dia, é importante para a nossa comunidade, né, também, universitária. E também falar um pouquinho sobre o plano de riscos, né? Nós criamos agora a política de riscos da universidade, estamos... para aprovar ou levar para o Conselho Universitário para discussão, né? Mas é importante que todas as unidades da universidade entendam ou busquem se apropriar dessas informações. A Proplan está à disposição, né, para explicar melhor, aqui não vai dar tempo para explicar, que é muito mais amplo, de quais são os riscos que possam trazer tanto para a integridade institucional, né, como para as atividades de cada unidade da universidade. Então, a RTV, por exemplo, tem riscos inerentes à própria sua atividade, mas, enfim, os centros acadêmicos também. Então, quais são os riscos que possam atingir a universidade, tanto dos processos que possam parar, que possam trazer algum dano ao erário e assim por diante, né, mas também como a integridade das pessoas e integridade institucional. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre os riscos, basta procurar a Pró-Reitoria de Planejamento, que agora está funcionando. Está funcionando no piso superior, né, ao lado do gabinete do reitor. Porque o pessoal estava acostumado com a Pró-Reitoria no térreo, agora térreo, mudou de sala. Mudou de sala, mas logo vão se acostumando. Obrigada, professor Carlos. O assunto é gestão.
quero lembrar a todos os nossos ouvintes, telespectadores, que o Assunto à Gestão é reprisado aos sábados, às 8 horas da manhã. Hoje contamos com trabalhos técnicos de Felipe Reis nas câmeras, Paulo Reis na operação de áudio, a coordenação da Rádio Universitária de Daniel Anderson, Juliana Barros na edição e coordenação da TV Universitária, Letícia Moraes na transmissão para o Instagram e tradução em Libras. A apresentação e produção é minha, Jéssica Nascimento, a direção da Rádio e TV Universitária de Paulo César Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!